Vamos começar pelas luxações. Eu gosto bastante de luxação porque faz a gente pensar, tá? Ela faz a gente raciocinar o mecanismo do trauma. Eu acho bem interessante luxações. Vamos lá. A maioria das luxações do ombro, a maioria delas são luxações anteriores. Significa que a cabeça humeral ela deslocou anteriormente em relação à glenoide, tá? Então, ó, aqui a articulação, o que aconteceu? A articulação, né, a glenoide permaneceu no lugar. A glenoide ela é continuação ali da escápula, ela permanece no lugarzinho dela, e quem luxa é o húmero, luxa para anterior. Toda vez que a gente fala em luxação, gente, independente de qual a parte do corpo, nós estamos sempre nos referindo ao elemento mais distal em relação ao elemento mais proximal. Então, quando eu falo luxação do ombro, é uma luxação anterior porque é a luxação do húmero em relação à glenoide. Lá, se fosse no joelho, uma luxação de joelho, quem é que a gente ia usar como referencial? Seria o referencial a tíbia em relação ao fêmur. Então, se a tíbia deslocou anteriormente, uma luxação anterior, posteriormente, luxação posterior. O referencial, a base, quem fica no lugar é sempre o elemento ósseo proximal, tá? O que está mais perto do centro do corpo, digamos assim. Mas existe também a luxação posterior e até a luxação inferior do ombro, tá? A luxação anterior, ela está relacionada tanto a trauma quanto propensão genética. Então, o paciente ele pode ter uma cavidade glenoidária, né? Uma glenoide mais rasa, não ter um envolvimento adequado da cabeça humeral e isso favorecer que esse ombro saia do lugar, tá? E aí, muitas vezes é até um misto das duas coisas. O paciente já tem uma cavidade mais rasa e sofre um trauma e sai do lugar. Agora, a recorrência, aquele paciente que está sempre com o ombro saindo do lugar, geralmente tem uma alteração morfológica. Já a luxação posterior, ela é uma luxação que frequentemente está associada a mal convulsivo, eletrochoque. Então o paciente tomou um choque no poste. Se ele sobreviver, provavelmente, e tiver uma luxação, provavelmente essa luxação vai ser posterior, tá? Então mal convulsivo, aquela convulsão que não melhora por nada, e eletrochoque, né, aquele choque de alta voltagem, quando o paciente sofre luxação nesses cenários, tende a ser a luxação posterior. São cenários comuns, né, de luxação posterior. Então, o examinador, o professor faz uma questão de provas sobre luxação do ombro. Se ele te der um paciente que sofreu um choque ou está em mal convulsivo e te der lá uma luxação, mesmo que você não olhe a imagem, pode botar lá a luxação posterior que está certo. Se ele não botou posterior nas respostas, provavelmente o professor não está sabendo nem elaborar a questão direito. Pode marcar lá a luxação posterior. Lembra desse cenário clínico, ele é muito marcante. Beleza. Eu não vou focar tanto, gente, no texto dos slides, porque o texto dos slides é para um momento mais aprofundado, tá? Hoje eu estou querendo que vocês entendam as imagens que a gente vai trazer aqui. Então, por exemplo, luxação anterior do ombro. Olha só o que a gente tem aqui, gente. Essa daqui, ó, é a escápula, beleza? Aí você vê que ela continua com essa faceta articular aqui, ó, que é a glenoide. Aqui em cima, olha só, eu tenho o acrômio e eu tenho a clavícula, beleza? Essa daqui é a cabeça humeral. A cabeça humeral, no seu terço mais o húmero, na verdade, né? O húmero, no seu terço mais proximal, tem a cabeça humeral, que é essa estrutura mais arredondada. O que é o normal? O normal é que essa porção mais arredondada, mais semilunar, esteja mantendo contato, ó, com a glenoide. Então, os dois deveriam estar congruentes, mas isso não está acontecendo. O que está acontecendo aqui, ó? A cabeça do húmero, ela luxou em relação à glenoide. E aí tem várias formas de você saber se é uma luxação anterior ou uma luxação posterior. Vamos lá para a forma mais rápida. Digamos que você só tem essa incidência e não tem mais outra incidência. Seria uma luxação posterior ou anterior? Olha, isso não é 100% confiável, mas se você só tem uma incidência e por algum motivo você não vai poder fazer outra incidência, que é o perfil da escápula, que é a incidência ideal,
Entenda o seguinte, toda vez que a cabeça do húmero ela se aproxima do gradil costal, ó, cabeça do húmero está chegando mais perto do gradil costal na luxação, isso é uma luxação anterior, beleza? Então a luxação anterior, na radiografia, a cabeça do húmero ela vai tender a se aproximar do gradil costal. Enquanto isso, na luxação posterior, a cabeça do húmero ela tende a permanecer numa posição muito semelhante à do ombro que não luxou, tá? Porque quando luxa posterior, a impressão que tem é que o húmero continuou no mesmo lugar, ele não tende a se aproximar, mas isso é uma impressão que a gente tem olhando o PA, ou AP na verdade, né? A incidência anteroposterior. Porque aquela luxação posterior é meio que uma rotação. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E já essa luxação anterior, como vocês vão ver no perfil da escápula, quando o ombro ele anterioriza, ele vai se aproximar aqui do gradil costal. Então, aqui a cabeça do húmero, a glenoide aqui, né? Compondo parte da escápula. E você percebe que a cabeça humeral está mais próxima do gradil costal. Então, ó, olha como é o normal, como era para a gente ver a cabeça humeral articulando aqui com a cavidade glenoidária, com a glenoide. Olha que bonito. Aqui é a escápula, aqui é o processo coronoide, aqui é o acrômio, aqui é a clavícula, beleza? Então é o seguinte, cabeça humeral, glenoide, estão se tocando. Quando eles se tocam, eles fazem uma imagem meio que biconvexa aqui, ó, tá vendo? É a margem da glenoide de um lado e do outro lado a margem da cabeça do húmero, faz uma imagem biconvexa, ou seja, eles estão sobrepostos. Isso é o bom, isso é o normal. Já quando a gente tem a luxação, acontece aquilo que a gente acabou de ver. A cabeça do ombro ela migra para mais próximo do gradil costal. Olha a distância entre a cabeça humeral aqui e o gradil costal. E olha, nesse caso, como ela está muito maior, como essa distância é muito maior, beleza? Então, ó, mais uma vez, compara essa imagem biconvexa que se forma pela sobreposição dessas estruturas, e isso é o normal. Essa imagem aqui, que parece para alguns autores uma meia-lua, quando você perde isso aqui, você chama isso de perda do sinal da meia-lua, né? Mas na verdade significa que perdeu a sobreposição entre essas estruturas. O que é importante você saber? Quando o paciente luxa anterior, quando ele luxa anterior, ó, tá vendo aqui? Essa posição mais póstero-superior e lateral da cabeça humeral, ela vai bater na margem inferior e anterior da glenoide. Ou seja, essa região aqui, ela vai sofrer um impacto nessa região aqui. Eu vou até aumentar aqui meu mouse para você poder enxergar melhor. Pronto. Essa região aqui vai sofrer um impacto nessa região aqui. E tudo bem, se for uma vez só, provavelmente você não vai nem perceber a diferença. Mas conforme vai se repetindo isso, o que vai acontecendo com o tempo? Com o tempo você vai tendo uma lesão, uma fratura mesmo aqui, ó, da posição póstero superior e lateral da cabeça humeral. Muitas vezes a lesão vai ser mais discreta e você vai ter uma espécie de aplanamento, mas perceba como está mais esclerótico, mais branquinho essa região aqui, tá? Então, primeiro retifica, mas continua repetindo, na hora que acontece, afunda mesmo, tá? Então, isso aqui é a lesão de Bankart e Hill-Sachs. Então, ó, o Hill-Sachs é a lesão da cabeça humeral, enquanto que o Bankart é a lesão da glenoide, mas não necessariamente com fratura da glenoide. Quando a gente tem fratura da glenoide, como a gente está vendo aqui, ó, tá vendo, ó, destacou um pedacinho do osso aqui, a gente chama isso de Bankart ósseo, tá? Então, ó, lesão de Hill-Sachs, o que é, João? É a lesão da região posterolateral e superior da cabeça humeral por repetidas luxações da cabeça humeral. Luxações o quê? Anteriores, porque aí essa regiãozinha vai impactar aqui. Então você lesa a cabeça humeral e se for repetindo mesmo, vai chegar ao ponto que vai lesar a própria glenoide. Lesão de Hill-Sachs, lesão de Bankart. No caso aqui, um Bankart ósseo.
Beleza. E aqui, gente, isso aqui é uma luxação também. Claro, o slide já está dizendo que é luxação. Mas vamos tentar analisar aqui essa luxação com mais carinho. Perceba o seguinte. Aqui eu tenho, gente, um ombro. Beleza, isso aí eu já sabia, João. Mas será que esse ombro está normal? Ele tem tudo que eu falei para vocês que deveria ter no ombro normal? Repara o seguinte, junto comigo. Cadê aquela imagem biconvexa que eu combinei com vocês que deveria ter aqui? Pela sobreposição da cabeça humeral com a glenoide. Vocês estão vendo? Porque eu não tô vendo sobreposição da glenoide com a cabeça humeral. A cabeça humeral tá aqui, tudo bem, ela não sai, parece que não saiu muito da posição, mas eu não tô vendo ela tocar ou se sobrepor à glenoide, pessoal. Por quê? Isso não é um ombro normal. Houve aqui uma luxação posterior do ombro. E aí quando você tem a luxação posterior do ombro, o ombro ele sofre uma rotação e essa rotação que ele sofre deixa a sua cabeça com um aspecto muito arredondado, tá? Então, ó, gente, presta atenção. A cabeça humeral normalmente ela não tem esse formato redondo, completamente redondo, tá? Aqui, ó, se você passar uma linha aqui, você percebe que a cabeça está bem redondinha. Normalmente a cabeça humeral ela é assim, ó. Ela é como se fosse um cajado. Ela é mais chegada como se fosse tortinha assim para o lado. E aqui está muito arredondada. Tão arredondada que algumas pessoas acham que isso aqui parece uma lâmpada. E chamam isso de sinal da lâmpada. Então a perda da sobreposição entre a glenoide e o húmero, mais o aspecto arredondado, o sinal da lâmpada na cabeça humeral, são as marcas da luxação posterior. Então, ó, sinal da lâmpada, a cabeça humeral ela parece mais arredondada, ela não fica tão cajado, tortinha assim para um lado, ela fica bem redondinha. E perda daquela sobreposição que alguns autores vão chamar de perda do sinal da meia-lua, tá? Aqui tá mais fácil ainda. Por que tá tão fácil aqui assim? Porque além de eu ter a rotação da cabeça humeral aqui na luxação posterior, ficou com aspecto bem arredondado, ficou mais parecido ainda com a lâmpada nesse caso, porque eu tenho um cisto ósseo aqui, tá? Então, parte proximal do húmero é um local muito comum de ter cisto ósseo solitário, tá? Então, cistos ósseos aqui no terço proximal do húmero são comuns. E aqui tem um cisto ósseo, deixando essa parte do osso mais radiolúcida ou transparente ou mais pretinha mesmo. E você percebe que não tem uma sobreposição normal entre a cabeça humeral e a glenoide. Você vê que se toca muito vagabundamente aqui, mas você não tem aquela sobreposição bonita formando aquela imagem biconvexa, ok? Combinados? Então, gente, perceba a distância entre o gradil costal e a cabeça humeral. Você lembra? Eu falei, luxação anterior vai ficar mais próximo. Tá, agora é o modo fácil. A gente estava jogando no modo difícil, agora a gente mudou para o modo fácil. Como é que eu percebo luxação do ombro se eu faço uma incidência chamada perfil da escápula ou Y da escápula? Primeiro vamos localizar que a gente está nessa incidência. Ó, eu tenho aqui a clavícula, beleza, e quem articula com a clavícula é o acrômio, tá? Então, ó, eu tenho aqui o acrômio, aqui é a espinha da escápula, o processo coracoide, e o processo coracoide ele sempre vai apontar para frente, como se fosse um dedinho apontando para frente. Esse processo aqui ele sempre vai apontar para anterior, tá? Então onde eu tenho o processo coracoide é anterior, ponto. Onde eu tenho o processo coracoide é anterior. Se eu continuar aqui eu percebo o corpo da escápula, tá? Então, ó, corpo da escápula, espinha da escápula, acrômio, processo coracoide apontando para anterior. E aí eu percebo aqui, ó, o húmero e a cabeça humeral. E aqui, nessa incidência, eu não estou preocupado se o húmero está parecendo uma lâmpada, se ele está parecendo uma bola, se ele está parecendo um quadrado, um avestruz. Eu não quero saber da morfologia. Eu quero saber se ele está luxando para anterior ou para posterior em relação à
glenoide. E onde é que fica a glenoide nessa bagunça aqui? A glenoide ela vai ficar meio que na interseção aqui desse Y, tá? Então aqui não é um Y, é um Y aqui. Na interseção desse Y é onde mais ou menos a gente tem a glenoide. Se você forçar um pouquinho a visão, você vai perceber, ó, a sombra da glenoide passando exatamente aqui, onde eu estou colocando. Tá? Então a glenoide está aqui, o húmero, a cabeça humeral, ela está luxando então para anterior. Tá? E como é que eu sei que é anterior? Porque o processo coracoide ele está apontando para o mesmo lado de onde luxou a cabeça humeral. Já desse lado aqui, eu tenho novamente o Y, percebe? Glenoide, e a cabeça humeral está luxando para o lado oposto ao lado do processo coracoide. Certo, gente? Difícil isso? Não, fácil. Esse aí foi o modo fácil, tá, galera?